E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. E olha, gente, a gente recebe aqui uma pessoa muito interessante, porque a função dela é bacana e vocês vão gostar disso. É a Lucimeire Graziela Martins, que é a coordenadora de humanização do Hospital Mário Gatti. Eu fico imaginando o que é isso. Lucimeire, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes, né? Todos os que estão aí assistindo a gente. A coordenação de humanização tem um desafio muito grande, né? Nós aí estamos em prol de construir, né, numa relação aí de afetos, né, na prestação de serviço de saúde, construir relações que se fidelizem, se orientem para que a saúde aconteça de uma maneira positiva, de uma maneira fidedigna, que a assistência à saúde aconteça aí de forma positiva, né? Agora, então, a gente... Só mais uma pergunta, Rose. Um hospital, quer dizer, é um ambiente... É complicado, né? Porque você está extremamente vulnerável quando está num hospital, ou você está caindo pelas tabelas, ou alguém que você gosta está caindo pelas tabelas, quer dizer, e você tem ali uma relação, assim, por exemplo, com o médico, que muitas vezes, em vez de te acolher, eles são frios pra caramba. Qual que é esse trabalho que você faz para intermediar essas duas faces, assim? É exatamente esse o grande ponto, né, primordial do meu trabalho. A tendência, né, da vida, das nossas relações, é uma tendência da gente virar mecanicista, né? A gente vira mecânico, a gente vira muito técnico, a gente tem que ter respostas rápidas, a assistência à saúde tem que ser rápida, né? Os técnicos, médicos, enfermeiros têm que atender de uma forma rápida e assertiva. E, às vezes, fica de lado essa questão do afeto, do relacionamento. A gente se esquece que existe uma relação de seres humanos. Então, o meu trabalho, ele vem resgatar, através de projetos, através de ações, exatamente essa questão. Nos fazer lembrar do quanto somos seres humanos e o quanto precisamos a todo momento nos lembrar que essa pessoa que está sendo atendida tem amores, tem dores, tem medos e que precisa ser acolhida, precisa ser ouvida, e os profissionais precisam estar sempre, né, numa relação de empatia. Então, todo o meu trabalho ele é embasado no que nós chamamos de Política Nacional de Humanização, o PNH. E o PNH, ele preconiza que nós temos que ter, né, o olhar atento para os 3 atores que participam da saúde. Quem são esses atores, né? Os usuários, que são os pacientes, acompanhantes, familiares, visitantes, todos esses são os usuários, né? Os gestores, que são as pessoas que estão fazendo aí as diretrizes, né? Que estão direcionando as estratégias para que a saúde aconteça de forma organizada, que os processos estejam, né, preparados, prontos para atender em todos os âmbitos, né? O âmbito humano, o âmbito de processos, o âmbito de equipamentos, né? Estrutura, e a gente precisa que tudo isso esteja preparado para acontecer a assistência. Isso é feito pelos gestores. E nós temos aí um outro, né, participante, né, um outro ator do PNH, que são os trabalhadores. Então, na humanização, nós estamos sempre com o olhar para esses 3 personagens principais. E como nós fazemos isso? Através de projetos. Então, temos vários projetos que, claro, hoje eles tiveram que sofrer várias remodelagens, tiveram que ser remodelados, porque o presencial foi suprido, né, de nós. Né? Lucimeire, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, Sim.
Se já é complicado você promover não sei se é complicado ou se ele é um desafio, vou usar a palavra desafio, você promover a humanização para pacientes comuns, eu imagino como que foi esse trabalho com os pacientes com Covid-19. Por quê? Você tem vários aspectos. O primeiro, quando o paciente vai para um hospital buscar uma ajuda, ele já vai amedrontado por conta de que ele não sabe se ele vai precisar ser entubado, como que esse vírus vai se desenvolver, então ele já entra assustado. Aí você tem a questão dos familiares, que a proximidade não pode visitar, e quando está entubado, a relação do paciente com o hospital é apenas por uma vez no dia, uma ligação de um médico que vai ligar e falar a situação daquele paciente. E tudo isso vem com muita angústia. Qual que foi o trabalho efetivo que vocês fizeram para poder transformar essa estada ou essa estadia desse paciente menos dolorosa, porque a dor, o sofrimento, ele existe, né? Mas como que houve, tanto por parte do atendimento ao paciente, quanto aos familiares? Com e certeza, aos próprios funcionários, né, também. Sim, principalmente, né? Com certeza é um grande desafio, né, que nós tivemos aí que enfrentar, porque o medo percorreu por todos esses, né, pelo paciente, pelo trabalhador, pelos gestores. É o medo que a doença, uma doença insegura, uma doença que a gente não sabe ainda como ela, né, apesar de hoje estar mais amadurecido todas as formas de tratamento e o seu entendimento a respeito, mas ainda a gente tem surpresas, né? E um dos projetos que a gente está amenizando tudo isso, né, e tentando levar uma afetividade, uma segurança, um acolhimento, é o projeto que nós chamamos de prontuário afetivo, né? É um projeto onde a gente monta um prontuário colocando informações afetivas do paciente. Então, as informações, as questões que ele convive no dia a dia, as relações de amores, os prazeres que ele tem, os hobbies. Então, é uma forma da gente trazer um pouco mais, né, desse afeto, desse aconchego para o ambiente hospitalar. Tem algum caso prático, assim, do efeito prático desse tipo de intervenção? Nós temos relatos dos profissionais que estão no atendimento e que, quando eles interagem com essas informações, o monitor cardíaco, por exemplo, altera a sua batida, os gestos, as expressões do paciente, né? Esse projeto é um projeto focado para pacientes da UTI geral e pacientes da UTI Covid, né? Então, a maioria está a longo tempo de permanência conosco, né? Alguns estão sedados, entubados, outros não, outros já estão conscientes. Então, nós temos relatos da equipe que, ao interagir com estas informações, né, do paciente, as informações de afeto. Então, por exemplo, né, nós tivemos um caso de um paciente que era sanfoneiro, né? Quem ia saber disso, né? Nós buscamos essas informações com a família, né, fazendo contato com a família, e aí colocamos nesse prontuário, e esse prontuário ele fica no leito do paciente, né, assim, próximo à cabeceira dele, onde aí todos os outros profissionais possam ter contato. E, sabendo disso, a equipe interage, e nessa interação é percebido essas alterações do paciente. Então, não tem, acho que, resposta mais positiva que essa. Um outro relato que eu tive há pouco tempo, né? Indo na UTI, um dos médicos da nossa equipe me chamou. Olha, eu queria te dar um feedback a respeito desse projeto. Eu me percebi atendendo diferente o paciente,
Então, acho que também é aquilo, né, que a Zezé comentou, né, que esse mecanicismo, né, que a gente traz para o dia a dia, ao saber daquelas informações afetivas que o paciente tem, que ele traz do dia a dia, o paciente, na verdade o médico, né, percebeu que, puxa, né, não que ele não soubesse, mas é como se fosse aquele clique, né? Olha, tem alguém aí, tem alguém que é importante, tem alguém que é amor de alguém, ele ama netos, ele é um sanfoneiro, ele gosta de cavalos, e isso tornou a relação e o atendimento de uma forma aí diferenciada. Eu às vezes penso assim, eu acho que trabalhar em hospital, olha, que eu pensei em fazer medicina, olha onde que eu estava com a cabeça, né? Mas assim, eu acho que é uma coisa também que exige muito do profissional que vai trabalhar num hospital, porque você vai estar convivendo com situações limites. E aí eu sempre me pergunto também, né, falo, bom, eu muitas vezes olho o médico e falo, nossa, essa coisa fria, né, mas aí eu me volto para mim a pergunta, mas como seria conviver com tanta morte, você se envolver? Exato. Como que você vê isso no hospital, Lucineiro? Eu sinto que as pessoas, ainda mais de um serviço público como é o nosso, né? A gente tem uma demanda muito grande de atendimentos. Nós temos os mais diversos casos acontecendo, desde casos simples, mas a maioria são casos muito graves, né? Desde de acidentes até as doenças agora, que atingem casos de gravidade altíssimos, né? Então, o profissional, ele meio que ao longo do tempo, ele vai se protegendo, né? Ele vai se blindando, né? Com o quê? Né? Parece que ele vai construindo uma carapaça para se realmente proteger. Você sente a diferença entre alguém que está começando agora na profissão e outro que já está há 10, 15 anos? Sim, sim. Você sente? Sim, isso em com enfermagem, certeza. todo mundo? Com certeza, né? Agora, é claro que depende muito dos valores que esse profissional traz, valores de vida, né? A essência de vida, né? Aquele que tem, né, considera os aspectos humanos, tem crenças, uma religiosidade maior, ele vai sempre ter um olhar diferenciado para o seu trabalho, entendendo que nessa relação, né, de paciente, existe, né, sempre um olhar mais afetivo, um olhar sempre mais acolhedor. Outros profissionais não, né? Eles se blindam de tal forma. Para vocês terem ideia, eu já cheguei a ouvir profissionais dizendo, não, é melhor a gente falar pouco, o menos possível com o paciente. Então, olha só o cuidado, né, consigo próprio, né, porque na medida que ele estiver conversando, ou se abrindo, ou se relacionando, ele pode aí criar uma relação de afeto e depois sofrer com aquilo, né, sofrer com aquela perda ou com aquela situação. E as pessoas que têm uma espiritualidade maior em relação à essência da vida, né? Eu não estou falando que tem que ser espírita, mas tem essa questão da espiritualidade, ele percebe que ele tem um papel, né? Ele tem uma missão maior a ser cumprida, e nessa missão vem todos os aspectos aí de humanização. Então, o nosso papel enquanto, né, setor de humanização está realmente a todos os momentos, através desses projetos, resgatando tudo isso, né? E é claro, e perceber que, assim, se você está, né, na humanização, se você está numa instituição de saúde, você tem um papel, acima de tudo, né, a ser cumprido, e esse papel de relação com as pessoas, né? Se você se proteger tanto, será que você vai estar fazendo seu papel na sua integridade?
Então a gente está sempre trazendo as pessoas para refletirem sobre isso e buscarem aí dar o seu melhor. Agora, Lucimeire, uma coisa que a gente tem falado muito é de que as pessoas atualmente, por conta da Covid, e os pacientes e familiares de pessoas que morrem vítima do coronavírus, não têm vivido o luto. Como tem sido esse impacto na área de saúde, tanto para o paciente quanto para o médico, para poder dizer, olha, morreu e a pessoa não vive o luto? Quais são os efeitos que você acha que isso vai provocar na saúde mental futura das pessoas envolvidas nesse cenário? Eu já tenho percebido isso no dia a dia, né, esses efeitos. As pessoas, elas cada vez mais precisam muito ser ouvidas, né, precisam falar dos seus sentimentos, né. Eu com frequência atendo as pessoas por vários motivos, né, no dia a dia, mas a essência maior, né, da queixa, da reclamação ou da manifestação eu preciso que me ouçam, né? Eu preciso ser acolhida. Então, a gente já percebe altos impactos na saúde mental, né? Do nosso trabalhador, das pessoas. Tem pessoas que perderam famílias, né? Assim, são histórias muito tristes e que realmente, assim, tem abalado demais. E este luto, né, não dá tempo, né? Não dá tempo de viver o luto de uma pessoa, que aí ele já perde a segunda pessoa da família e ele está ali tendo que viver com tudo isso. Então, é uma força que tem que se buscar, que realmente a gente entende que é sobrenatural, né? Que é o ser humano busca e encontra dentro de si e essa carência, né, tem tomado mesmo a todos nós. Nossa, que tempo difícil, né, gente? Quando você se formou, começou a trabalhar e com toda a tua experiência em relação a esse trabalho, na tentativa de humanizar esse atendimento e tornar menos dolorido, né, esse tempo que a pessoa passa dentro de um hospital, você imaginava que você passaria uma situação como essa? É um cenário de guerra, como as pessoas falam, Lucimeire? Então, eu gosto de debater um pouquinho essa questão do cenário de guerra, porque na guerra existe um combatente, existe o ódio, existe o rancor, e na saúde não tem isso, né? Nós somos mecânicos, mas a assistência, né, acaba acontecendo esse mecanicismo, mas na assistência existe muito amor, existe muito afeto. Então não é um cenário de guerra, é um cenário de pessoas lutando pelo melhor umas pelas outras, lutando por uma assistência, lutando por um vírus, né? Que sim, esse sim é o nosso grande opositor, né? Mas as pessoas não, as pessoas estão para fazer o seu melhor, para buscar a assistência, para recuperar as pessoas, né? Com o que tem. Então, não vejo esse cenário de guerra como dizem, né? Porque na guerra é luta, é briga, é ódio. Não, eu vejo muito amor, muito afeto acontecendo dentro de todo esse cenário. E o trabalhador está nessa linha de frente, né? A equipe de enfermagem é uma equipe que realmente é um grande guerreiro, né? Equipe médica, nós temos fisioterapeutas, nós temos toda uma equipe de apoio, porque todos são afetados, né? Eu percebo que hoje, com o prontuário afetivo, por exemplo, né, a gente tem todo um processo para ele acontecer. Então, até o pessoal da gráfica que imprime lá o nosso prontuário afetivo, outro dia eles deram um feedback do tipo, nossa, a gente está priorizando o prontuário, olha, ele sai primeiro, porque o quanto eles percebem que essas informações podem fazer diferença para essa pessoa que está ali, né, na UTI, que está acamada e que... Então, todos estão afetados, todos estão
preocupados. E é nessa preocupação que eu entendo que todos querem dar o seu melhor, na sua contribuição, no seu papel, dar o seu melhor. Nossa, que bom. É bom saber disso, né? Que, assim, é uma realidade tão dura, tão dolorida, para gente que não está dentro de um hospital, eu imagino para quem está. Mas vê que isso, em alguma coisa, vai contribuir, né? Talvez para tornar as coisas mais, assim, mais solidárias, as pessoas mais solidárias. Vamos torcer por isso. Mas, Lucimere, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no programa hoje, falar com a gente sobre esse acolhimento. Belo trabalho, muito obrigada, em nome de todos os pacientes que devem estar, assim, agradecendo muito também. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é um projeto que a gente percebeu que teve uma resposta muito positiva de todos, né? Inclusive da família, né? Quando a gente fazia o contato, buscando as informações, né, afetivas do paciente, a família recebia isso de uma forma tão positiva, ela se sentia tão acolhida, e às vezes nesse momento, né, do distanciamento, porque ela está longe do seu familiar, ela se sentia próxima, né, próxima dos profissionais, próxima do hospital, sabendo que as pessoas estavam preocupadas, né, com aquele ente querido dela. Então, eu agradeço realmente, né, estar com vocês falando sobre esse projeto, é um projeto muito querido, e acho assim que quem tiver a oportunidade, estiver nos ouvindo, implante nas suas instituições, porque vale a pena, né? É uma forma diferente da gente olhar e de trazer, né, a humanização, trazer esse acolhimento, trazer os afetos para as relações da área da saúde. Olha, um bom dia para você e uma boa semana também, viu, Lucimere? Um abraço. Agradeço, um abraço. Obrigada a todos, uma boa semana para todos.